É o seguinte, estão voltando às aulas. Uma turma já começou a frequentar as aulas presenciais na última quarta-feira, ou seja, ontem, e uma outra turma volta na semana que vem. Isso funciona em todo o país. Claro que algumas escolas acabaram fechando de novo por conta da chuva, algumas escolas foram invadidas pelas águas, mas, via de regra, as crianças estão voltando. E é muito importante que a gente fale da alimentação saudável agora, neste retorno, porque são alguns hábitos alimentares que as crianças perderam ao longo das aulas online. Porque você está em casa, você come uma coisinha, dá tempo de se almoçar, ou então você está fazendo um outro lanche, ou você vai conversando, brincando com a criança e você desregra. Essa que é a verdade. Existe uma regrinha. A criança sabe, ou se não sabe, você precisa ensinar, que a alimentação adequada, ela deve se estender à escola. A maioria tem cantina, tem os restaurantes, você pode comprar uma coisinha ou outra, até pode dar o dinheiro para eles comprarem às vezes, mas tem que haver uma alimentação regrada para garantir saúde. Então isso é muito importante, é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. A Ariana está aqui comigo para montar para a gente a possibilidade de várias delícias que as crianças podem comer. Tem a durabilidade também que ela vai te explicar, porque nós temos tipos diferenciados de lancheira também, então você tem que tomar cuidado na hora de montar a lancheira do seu filho. E você sabe, Ari, eu acho que além de você fazer alguma coisa que as crianças gostem, a gente precisa mudar os hábitos das crianças, né? Obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é muito importante que a gente comece a fazer essa reeducação alimentar já desde pequeno, né, Ari? Sim, com certeza. Desde os primeiros hábitos e desde que eles comecem em casa, né? Porque se não começam em casa e a gente jogar para a escola, também fica uma coisa bem complicada. É porque daí também não comem na escola, né? Exatamente. Acaba nem mexendo na lancheira, né? Com certeza. Você trouxe várias combinações que a gente pode fazer um cardápio aqui para a semana inteira. Isso. Agora, você tinha falado da questão da lancheira, que hoje as lancheiras térmicas são as mais usadas. Isso. Mas como é que eu tenho que fazer? A térmica, ela tem essa durabilidade maior, principalmente no que diz respeito às frutas. Para eu não perder e também garantir a qualidade da alimentação do meu filho, se ele não tem essa lancheira, se for a convencional, como é que eu faço? Nós temos algumas dicas para aquelas pessoas que não têm a condição de ter a térmica, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um suco, né? Que na verdade ele estava congelado e eu sugiro colocar no congelamento antes de enviar para a escola. Então, por exemplo, se a criança estuda no período da manhã, ela entra às 7 horas. O lanche é por volta das 9h30, 10 da manhã. Se o suco estiver congeladinho, a gente garantiu a qualidade desse alimento. Que é o tempo dele descongelar. É o tempo dele descongelar e ela ainda toma ele em uma temperatura recomendada. Então, na verdade, o que eu puder congelar, isso se estende também? É água de coco ali? A água de coco também, mas essa daqui, no caso, é uma água normal que também a gente pode fazer a mesma coisa, só para garantir nesse verão aquela temperatura mais fresquinha, Porque nem a gente aguenta, né? Na verdade, você vai pegar um suco de laranja, parece que ele fica até com aquele gosto já diferente, mais amarguinho, como se tivesse passado, né? Então, se a gente congela, a gente garante não somente a qualidade desse alimento, como também essa temperatura agradável. Agora, eu vi que você trouxe aqueles sucos de caixinha também. Eles já têm uma durabilidade maior por estarem fechados, né? Isso. Ou é melhor também eu deixar bem gelado, quase congelado? No caso desses de caixinha, quando de repente a mãe está mais corrida, não conseguiu fazer esse suco natural, colocar sob o congelamento, aí a gente indica esse, só que o sem conservante e sem adição de açúcar. Seria o orgânico, integral? O integral. Tá. Né? Então, assim, às vezes independente do sabor, pode escolher o sabor que eu quiser. Né? Uva, maçã, esse que a gente trouxe foi de tangerina, tem um outro ali de maçã também. Mas é o mais saudável dentro desses industrializados. Como é que eu faço? Eu vi que você trouxe aquele queijinho que é cremoso, que é super famoso, que a criançada gosta. Isso. E também um iogurte. Esse queijinho, na verdade, ele após aberto, ele não precisa de refrigeração. Então, ele é indicado para a gente enviar nas lancheiras. Então, ele eu posso deixar desse jeito mesmo e colocar. Quer dizer que é uma boa opção também, né? É uma boa opção. Eu digo assim, após aberto da embalagem original. Se abriu dessa embalagem especial, aí ele tem que ser consumido imediatamente. Tá, mas aí eles abrem para comer mesmo. É difícil que não come só. Isso que é uma delícia, né? Difícil comer um só, na verdade. E daí, vamos combinar uma que tenha o lanchinho. Você sempre sugere
que coloque, quando tem o queijo, algumas das bolachinhas para que eles comam junto ou não necessariamente? Então, só ainda falando desse queijinho, ele garante também o aporte de ferro, né, que é importante também. Então, a gente faz um montante de carboidrato, proteína, vitaminas e minerais e os micronutrientes. Então, ele entra aí para garantir esse suplemento na parte do ferro também. Daí, por exemplo, o carboidrato entra o pãozinho? Isso. Ai, a bisnaguinha, que delícia, integral. Isso. Lembrando que os integrais são sempre as melhores escolhas. Ari, eu tenho que pensar em quantidade? Uma quantidade que eu coloquei aqui para um público-alvo de 5 a 10 anos, né, em termos de carboidrato, eu coloquei 3 unidades, é o suficiente. Que daí eu já tenho aqui 3 unidades. Isso. E já com acompanhamento, vamos colocar. E um aportezinho de fruta também, eu separei uma frutinha para a gente incluir aqui. Que então, pode ser... Pode ser a nossa maçã. A maçã. E certo. O suquinho aqui. A criança, nutricionalmente, ela já entrou em todos os grupos alimentares necessários para uma criança pensando de meio período. Ari, se eu tenho uma criança que gosta muito de coisa mais docinha, eu posso picar essa maçã ou alguma outra fruta e misturar, por exemplo, mel? Então, só tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que ela diz o seguinte, acima dos 3 anos. Tá? Ah, tá. Mesmo sendo mel, não é legal mesmo antes. Mel. Nas escolas agora, nós temos o PNAE, que ele preconiza que o acréscimo de açúcar, seja ele qual for, seja acima dos 3 anos. Então, até os 3 anos, somente os açúcares derivados de alimentos in natura. Ou seja, os naturais mesmo, daí você vê uma fruta que seja mais docinha. Isso. Né? Então, aqui eu tenho um dia da semana, certo? Isso, aqui é uma lancheirinha, daí vamos para uma lancheira, deixa eu pensar no quê? Então, eu vi a pipoca. A pipoca tem todo aquele mito de, você faz no micro-ondas com água, que ela é mais leve e tal. O que eu faço com essa pipoca? Como é a melhor maneira de eu preparar para a criança também? A pipoca, eu trouxe até um exemplo de pipoqueira, que é essa laranjinha, que a gente não precisa colocar o acréscimo de manteiga. Olha que legal, eu não tinha visto dessa ainda, Ari, que legal. Então coloca aqui até essa medida inicial. Quer dizer, eu tiro aqui e coloco até aqui de pipoca. Essa medida inicial, isso. Tampo e aí fica somente o milho da pipoca por 2 minutos. Nem água, nem nada? Nada. Gente, que maravilha. Nada. É a melhor maneira. É a melhor maneira. E depois eu boto um salzinho. Isso. Tá. E assim, bem pouco sal também, porque as crianças podem consumir aí 1,5 em média dia, né, de mg. Então, até porque eles não têm o paladar ainda muito salgado, apurado, se puder diminuir, é melhor ainda, que eles já vão crescer com essa... Que é o que acontece também quando nós falamos do açúcar, né? Você tem essa possibilidade de educar a criança a não ter tanto paladar para tudo muito doce ou muito salgado, que a gente sabe que não faz bem para a saúde. Daí, junto com a pipoca, Ari, o que mais eu posso outro colocar? Carboidrato. Só que agora eu tirei o integral, que também é muito saudável, eu coloquei uma cenourinha, né? Tá. Aí tem criança que vai colocar em palitinho e tem os fatiadinhos. O importante é diversificar o corte. Quando a gente manda um legume, assim, alguma coisa que é uma novidade para eles, né? Não é toda casa que tem esse costume, né, de mandar isso na lancheira. A minha filha fala até, mas mãe, mas isso eu vou ficar com vergonha. Eu falo, não, você vai ficar com vergonha, porque é uma fonte de carboidrato. Ela fala pra mim, mãe, eu vou ficar com vergonha. Eu não, você pode comer. O que será que eles estão comendo, os amiguinhos dela? E ela adora, em casa ela adora, ela come. Só que na escola ela fala, mas só eu levo. Imagina. Então, se uma levar, né, e os outros observarem, quem sabe a gente muda um hábito de uma população em comum aí, né? É porque você acaba levando mais ou menos a mesma coisa. O que a criança costuma levar? O pão com queijo, bolacha, basicamente. Um chocolate, muitas vezes, que a mãe coloca com mais de 3 anos de idade. Então, daí, na verdade, iogurte você vai... e fechou nisso, né? Iogurte, aquele ali, qual é, Ari? O iogurte, você falou eu dei uma dica também. Ele pode entrar nesse? Pode entrar e deve entrar aqui para a gente compor a fonte 3 grãos, proteica. Que legal. Então, esse daqui seria um iogurte integral. Integral também. Eu faço aquele esquema de congelar ou não? O mesmo esquema do suco também. Tá. Então, antes da criança chegar até, de repente, se o lanche for às 9,
Acontece que tem criança de lanche integral também, se a gente congelar, ele mantém até umas 3 horas. Se for na térmica, melhor ainda. Se não for, ele mantém da mesma forma. Tá. Então, ele atende os dois conceitos, a lancheira tradicional e a lancheira térmica. A diferença é que você não vai precisar congelar se for a térmica. Você deixa bem gelado, né? Bem gelado. E ele não perde o sabor, né, Ari? Não perde. E nem os nutrientes, que é o importante também. Daí, neste daqui, vai algum suco, alguma coisa, ou não precisa? Esse daqui eu coloquei uma frutinha, eu coloquei uma banana. Banana. Isso. Uma só, né? Uma só. Certo. Aí fechou a composição desse. Eu já gostei mais. Eu gostei do iogurte. Ficou legal, né? O iogurte, a pipoca. É porque a pipoca, ela remete a uma coisa mais leve, né? Como se... Uma coisa de criança. Sim. Então, daí, mesmo que não tenha a lancheira do outro, aquela criança, ela vai olhar e falar, dá um pouquinho da pipoca pra mim. E vai falar em casa também, aí o outro pai já manda. É diferente da cenoura, mas daí a mesma que tá comendo uma coisa vai comer outra e acaba chamando a atenção. Sim, com Você vai fazendo uma corrente do bem aí, do bem alimentar. E além de ser uma fonte de fibra e de carboidrato, assim, extremamente importante, extremamente saudável também. Uma coisa legal que eu quero mostrar aqui, que a Ari trouxe alguns biscoitos, algumas bolachas salgadas. A gente já falou aqui, mas eu vou mostrar de novo. Você não pode se esquecer nunca, é assim. Você não pode se esquecer nunca de olhar os ingredientes. Se o primeiro ingrediente não for farinha integral, se for a farinha enriquecida, a farinha de trigo, não compre porque não é o integral que você precisa para ter essa mudança alimentar, de hábitos alimentares dos seus filhos, tá? Então o primeiro sempre tem que ser a farinha integral. Procura. Você não vai enxergar como eu sempre falo que eu dou a dica que eu pego e tiro a foto no mercado e amplio a foto na hora e já vejo tudo que eu tenho que ver, que eu sou a rainha de ficar lendo tudo. A gente tem que ler, porque senão você não sabe o que você está comprando. Dia, né, todo mundo então isso é importante. Estes daqui são os que a Ariana trouxe e que são super legais também. Como que a gente pode montar? Esse daqui, esse é mais ou menos a mesma coisa, né? Só muda um pouco o sabor. Esse daqui, o que mudou um pouquinho foi a fonte do integral, da farinha integral. Eu coloquei uma farinha de arroz agora. Tá, eu coloquei o arroz isso. também. Vamos pôr a farinha de arroz, então. Nesse daqui, Ari, eu posso colocar também o queijinho? Pode colocar também esse queijinho, foi essa a nossa ideia. Um outro suquinho também, às vezes na correria a gente não consegue, né, preparar sempre esse natural, mas nós temos outras fontes, né, de origem integral, que nesse caso é o de maçã, aqui foi o de tangerina. No mesmo esquema, olhando para ver se é 100%. Exatamente. Tá. Sem adição de açúcar, e se tiver light, também é uma ideia para a gente poder seguir. Mas ele é criança, não pode ter. Mas não altera o sabor, não né? Altera. Pelo contrário, você não fica habituando a criança com açúcar. Sim. Eu acho muito legal. Tinha muito preconceito antes dos lights e dos lights por conta da mudança muito, muito forte de sabor. Sim. Agora não, você nem percebe quando é o light, né? Você não percebe a diferença no sabor. E fora que o light, ele tem uma redução em algum dos nutrientes, né? Nesse caso em especial, a gente está falando de gordura. Então, se reduz gordura, é bom para todo mundo. Tá. E aí, fruta também, Ari? As frutas, eu trouxe a carambola só para... Você come carambola? Sua filha come carambola? Ela come. Mas é uma questão de você educar e explicar para ela, né? Porque é muito diferente do padrão, né? Mas essa carambola eu trouxe para falar que se de repente a gente precisa adoçar algum suco, a gente pode colocar um cítrico com alguma fruta mais doce, por exemplo, a manga. Então o açúcar, ele pode ficando cada vez mais distante se a gente tem essas opções nutricionais mais saudáveis. Mas daí quando eu ponho essa fruta, Ari, eu ponho uma outra fruta também, uma você diz? manga, por exemplo. Tipo, a manga bem docinha. As duas? Mistura as duas? Isso. Ou num suco. Nesse caso eu trouxe a ideia para o suco. Então cortou a carambola com uma manga. O que vai sobressair é o gostinho da manga. É o doce da manga, é o gosto da manga. Eu faço o suco então? Isso. Certo. E dá para ser saudável lá na escola também, né? Com uma carambola. Biscoitinho, esse aqui pode, não é integral? O biscoitinho de polvilho, não. Mas de todos os mais saudáveis, eu trouxe vez na semana, né, gente? Isso. Não vamos também todo dia. E é legal intercalar, né? Um integral mais assim, por exemplo, esse daqui um dia, esse daqui... Colocou o polvilho. Você dá uma enganada, né? Mesmo porque a gente tem uma liberação, se nós formos ver as legislações técnicas, nós podemos ofertar doces para as nossas crianças 2 vezes no mês. Doces industrializados. Que são bolachinha doce, chocolate? Bolo de chocolate, às vezes tem aquela festinha do amiguinho que levou o bolo, que levou aquele brigadeiro. Então a gente tem essa liberação. Então se a gente conseguir seguir na maioria do tempo, né, numa fonte integral, numa fonte saudável, essas 2 fontes no mês a gente deixa para um polvilho, a gente deixa para um bolo. Essa quantidade que você colocou é a ideal para uma criança de quantos anos? Essa para de 5 anos.
Que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes você fala, não, é tão pouquinho, mas a nossa, não é, pra gente pode ser, né? É porque é uma porção, mas aí uniu ao queijo, uniu ao suco, uniu à fruta. Ah, e ali também eu posso pôr o queijo? Pode. Na verdade, esse daqui eu fiz com mais um queijinho que eu trouxe aqui. A gente pode colocar um outro suco. Já montamos 4 aqui. Né? Um outro suco natural, porque ó, eu coloquei 2 vezes na semana esse de caixinha integral, um natural, mais um suquinho natural e uma fruta. Que suco você não recomenda? Que você acha que não é legal levar? Os sucos que oxidam mais. Então, de uma forma geral, os que tem mais... Ó, os que eu recomendo: abacaxi, acerola, manga e uva. Tá. São os que eu sugiro. O que oxida pode ser morango, essas coisas, né? Isso. Tá. Os que e também eles são muito amarguinhos, você vai ter que colocar alguma coisa mais doce neles pra criança pegar, né? Os que oxidam mais. Aquela fruta, agora até me fugiu o nome, meu Deus, minha filha até inclusive adora. A pitaia. Oxida, pitaia. Só de olhar para a pitaia ela já oxida. Então a gente não vai mandar um que oxida tanto Vitamina eu posso mandar, Ari? Pode mandar. Se a criança gosta? Pode, nas condições do iogurte. Se nós pudermos congelar para ela, né? Porque o leite ele tem uma oxidação muito rápida. Daí eu posso colocar, por exemplo, estou pensando naquilo tradicional, o leite com mamão não, a criança gosta mais de banana, né? Banana e aveia e maçã, por exemplo, posso? Pode. Daí eu bato, coloco no congelador. Isso. E na hora de ir para a escola eu coloco ali. Tira. Isso ele vai. Esse que daqui, é o tempo inclusive, suficiente. Eu posso abrir? Ele está bem durinho ainda. Então, isso é legal, mas você toma cuidado. A gente já falou sobre isso aqui também. Procura não congelar nada que tenha morango, essas frutas mais molinhas, porque daí perde o sabor também, fica aguado demais. Então, as frutas mais tradicionais do nosso dia a dia, a maçã, a banana, que são mais fáceis também para serem encontradas. Olha, esse daqui ficou bem... Ele tá até uma pasta ainda, tá vendo? Olha que beleza. Esse aqui, olha, já faz um tempo já que a gente... Mostra aqui, vai isso. Olha, faz um tempo já que ele tipo um sorvete ainda, né? Bem geladinho. E para criança, esse daqui fica uma delícia, que fica bem o sorvete mesmo. E o iogurte integral, ele sempre tem um sabor mais adocicado. Sim. Né, Ari? Então isso é legal também. E com muitos grãos, né? Esse daqui também. Daí esse daqui, eu ponho o que você pensou? A banana ou a pera? Esse daqui mais uma frutinha. Eu coloquei um aporte de fruta diário. Lembrando que a gente sempre pode... frutas. Pode colocar aí de 2 a 4 vezes na semana. Não precisam ser as 5, né? Porque entra o leite, entra o suco, entra uma vitamina. Então dá pra gente fazer essa intercalada também. Daí eu tô pensando que numa sexta-feira a gente já tem 4 aqui, certo? Isso, 4. Eu ponho só a bolachinha ou você aconselha mais alguma coisa que... sempre todos os grupos. Eu aconselho todos os dias, sempre todos os grupos. Eu posso escolher qualquer uma dessas duas, né? Não tem diferença. Integral, o mesmo esquema da fruta, mais um esquema de um suco ou de um chá. Eu trouxe um chá que eu achei bem interessante chá é legal também. Então... A mãe pode fazer no esquema também de congelar. O chá, ele já não tem uma durabilidade tão baixa, tão curta igual um suco. Então pode mandar ele bem geladinho, chegou na hora de degustar lá, né? Ela pode tomar junto com o lanchinho. Que chá você acha legal, que a criança gosta mais? Você que já tem experiência com elas. Chá de frutas vermelhas, chá de abacaxi. Hoje a gente posso adoçar? O ideal é que não. O ideal é que não. E crianças acima de 3 anos que têm uma dificuldade com essa ingestão, com o mel. O mel é a melhor saída acima dos 3 aninhos. Nada do açúcar, né? Nada de açúcar, preferência. Não. Ariana, adorei, porque eu acho que se a gente dá várias opções, tem esse lance de você... Claro que se você tem a térmica, então você fica mais tranquilo, mais à vontade, para que seu filho tenha essa oportunidade dos alimentos mais fresquinhos. Mas para você que não tem... Então você também tem essa possibilidade de fazer de uma forma que você vá congelando e fica muito melhor. Eu vou deixar os contatos da Ariana para você. Tem o Instagram, que lá no Instagram tem várias orientações para você também. Tá aí, HS Herédia Nutricão, tá aí na tela para você. E tem o telefone também, que é o 94462-1190. Vou repetir, tá? HS Herédia Nutricão 94462-1190. Obrigada, viu? Obrigada Volta sempre para ensinar mais pra gente. Obrigada. Quanto menor você começa a ensinar, muito melhor para eles, né? Aprendem, porque daí sofrem menos. A gente fica com pena e fala, mas a criança não pode comer. Eu tenho uma amiga que, quando a filha dela nasceu, ela teve essa orientação de até os 3 anos de idade não ingerir nenhum tipo de doce.
E ela fazia as festas de aniversário e a menina não comia, mas a menina não tinha noção do que era. Então não ela sabe fazia, nem o gosto. não sabe o gosto. E daí ela falava, todo mundo, ai, coitadinha da nenê que não pode comer. E ela, não, coitada não, ela não sabe o que é. Hoje a menina tem 6 anos. A coisa mais difícil é essa menina pedir um doce. A coisa mais difícil é ela comer doce no próprio aniversário, porque o paladar dela não está habituado. Então, acho que você tem que procurar fazer isso para que nós possamos educar crianças e tê-las mais saudáveis quando adultos, porque nós temos aí uma expectativa de obesidade infantil gigantesca até 2025. E está aqui na porta 2025. Né? Hoje, os escolares apresentam um grau de sobrepeso de 33,5% e de obesidade de 20%. Pois é, gente. Os escolares aí de vai depender da gente para mudar, né, Ari? Se a gente não mudar isso, você vai ter adulto obeso o tempo inteiro fazendo essa cirurgia torta e à direito, que também não é bom para a saúde. Diabetes, com tudo. Né? Qualidade de vida zero, né? Obrigada, viu, minha querida?